Poética Podcast. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai fazer um mergulho um pouco diferente, focado num texto só. O poema Guardiões da Grande Ópera, do Marcelo Moreira. A nossa fonte é só esse poema mesmo. E a ideia aqui é tentar desvendar as camadas dele, sabe? As metáforas musicais, que são muitas e bem complexas, e a estrutura simbólica que ele traz. Vamos explorar como o poema vê a realidade, a consciência, manipulação e até, olha só, espiritualidade. É um material que, nossa, desperta muita curiosidade, né? É um poema denso, cheio de imagem forte, de conceito, que faz a gente pensar sobre como a gente percebe o mundo e que forças, né, segundo ele, poderiam estar agindo aí por trás. E a música parece ser a chave para entender tudo isso. Então, vamos lá, vamos tentar abrir essa porta. O poema já começa assim com uma pancada. O mundo é um sonho vívido, de labirintos psíquicos de abstrata realidade, sutilmente gerado pelo logos criativo. Essa ideia da realidade como sonho, né? É uma construção, quase um labirinto psíquico. É um começo forte, né? Muito forte. E é interessante como ele já liga isso ao logos criativo e à consciência coletiva. E essa consciência, segundo o poema, se manifesta contrabaixo. Contrabaixo. Sim, uma escolha de instrumento bem significativa, você não acha? O contrabaixo, aquele som grave que dá a base, né? O ritmo, a harmonia, aquele vira a base dessa consciência que a gente compartilha. Meio que lembra umas ideias filosóficas, místicas, de mente coletiva, mas de um jeito musical bem concreto. Exato. E logo depois, ele traz o ego. E a descrição é pesada, né? A alma das sombras astrais, guardião do corpo mental, chega a chamar de pesadelo. Uhum. E o poema coloca ele direto contra a alma, usando a palavra em inglês mesmo, soul. Essa briga fica clara nas metáforas de música. O ego nega o ritmo do soul. Ele segue um rap sem amor, ilumina o palco do terror. Nossa. E permanece em banda base. O que será que essa banda base quer dizer aí? Olha, parece que simboliza uma coisa meio limitada, sabe? Quase mecânica. A banda base baixo, bateria, dá aquele ritmo essencial, né? Mas talvez falte a melodia, uma harmonia mais rica, a expressão que, sei lá, outros instrumentos trariam. E o contraste do soul, que tem essa coisa da emoção, do espírito, né? Com o rap sem amor, que no poema parece ser algo mais raso, talvez até agressivo. Desconectado. Isso, desconectado de um sentimento real. Reforça essa ideia. É como se o ego deixasse a gente preso nesse nível básico, sem conseguir acessar outras camadas da vida. Faz sentido. Faz sentido. Mas o poema não fica só descrevendo essa prisão, né? Ele dá umas dicas de saída, uns caminhos para ir além dessa banda base. Sim. Fala de passos curtos ganhando força com os belos fluidos do tango. A mente se libertando com o som de violino e até um salto quântico com acordes de piano. A música vira ferramenta para sair dessa. Exatamente. E essas escolhas, tango, violino, piano, são cheias de significado, né? O tango tem paixão, conexão, o violino tem aquela expressividade, uma coisa meio etérea, o piano tem aquela amplitude toda. Uhum. O poema parece dizer que a saída está nas escolhas e intenções de frequências positivas. Essa ideia de frequência-chave aqui seria um jeito de escapar da vibração do medo inconsciente, da rota da ilusão. Que ele descreve como uma prisão mesmo, né? De descargas elétricas, energia condensada que vira matéria. Isso. Quer dizer então que a própria realidade material, essa coisa densa, seria resultado de uma frequência baixa, ligada a um medo, à ilusão na visão do poema. É o que parece. E a música, ou melhor, certas músicas ligadas a intenções boas, seriam um jeito de levantar essa frequência. Parece que sim. Se a gente junta tudo, né, surge uma visão em que a consciência, com as escolhas, as intenções, tipo, se sintonizando com essas frequências positivas que a música simboliza, pode ativamente mudar a experiência da realidade, superar o medo, a ilusão material.
Tem uma dimensão espiritual bem clara aí nessa jornada, né? E a arte como ponte, Com certeza. mediada pela arte. Só que essa jornada não é fácil, porque aí o poema traz um elemento forte de manipulação, principalmente pelo som. Uhum. Ele fala da melopeia da lamúria na oscilação do blues. E depois de eufonias com vocabulários populares, mas que, na verdade, escondem cacofonias com mensagens subliminares. Parece uma crítica direta à música popular, né? Ou como ela pode ser usada. Sim, total. O poema descreve a construção de um falso mundo num mundo provisório. E esse mundo estaria assim corrompido por sequências tão sutis, programado por crenças do sistema matriz. Sistema matriz, forte isso. Muito. Sugere uma estrutura de controle por trás de tudo, né? Moldando o que a gente pensa, o que a gente acredita. E o texto fala claro. Isso conspira contra a nossa história e as nossas emoções. A manipulação não seria só na cabeça, mas no fundo da alma, na história da gente. E essa manipulação levanta até uma pergunta no poema. As artes cênicas vivem em mono ou estéreo das razões? Faz a gente pensar, né, sobre a profundidade, a verdade do que a gente consome de cultura. Exato. Ele critica as estações, talvez rádios ou a programação cultural em geral, né? Que sofrem interferências da corrupção sonora. Fala das rádios que tocam hits disfarçados de sucessos, mas que usam iscas tipo clássicos de jazz para pegar os bons ouvintes. Ah, essa dualidade é interessante. Muito. A forma, bonita, atraente, mas um conteúdo que pode ser... Complicado. É uma estratégia clássica de controle, né? De certa forma. Usar algo que a gente gosta, que a gente conhece, o vocabulário popular, o prestígio do jazz, para enfiar ali no meio elementos distorcidos. A cacofonia, as mensagens subliminares, os tais compassos negativos. O sistema matriz, nessa lógica do poema, seria quem está por trás disso tudo, né? Tentando programar as pessoas num nível que a gente nem percebe para manter todo mundo preso nesse falso mundo. E aquela imagem das melodias rebuscadas, alinhadas sobre o caos de guitarras tão asmáticas, distorcidas e conduzidas em trítono. Nossa, isso é forte. O simbolismo é muito denso aí. A frequência de 8 Hz, que normalmente a gente associa com relaxamento, né, ondas alfa, aqui ela é desarmônica e leva para a loucura. Talvez uma perversão de algo natural. Pode ser. E o trítono, que na história da música ficou conhecido como o diabolos em música, o diabo na música, pela dissonância que incomoda. Reforça essa ideia de corrupção da harmonia. Faz sentido. E o resultado, segundo o poema, alienação total. Alienados dançam em círculos, que deliriam na fonte do abismo. E seguem uns dramas líricos que vêm da pirâmide invertida. Essa imagem, a pirâmide invertida, controlando melodias e corruptos espíritos, e vigiando dados místicos. Isso sugere que o poder não manipula só a música, mas também o lado espiritual. Exatamente. A pirâmide invertida é um símbolo forte de instabilidade, né? De um poder que não é legítimo, que está subvertido. Colocar ela no controle das melodias e dos espíritos, e guardando dados místicos, sugere que essa manipulação pelo som está ligada, assim, profundamente a um controle espiritual, oculto, e que opera a partir de uma base corrompida. Isso leva a gente direto para quem está fazendo essa manipulação, né? Os agentes disso. O poema apresenta os ilusionistas no teatro da magia. Eles criam horrores que sustentam a tal orquestra do medo. Tem um maestro que dá amargas dores, e tudo isso regido por vitrolas da lei, numa cadência marcial, preparando para guerras planejadas e iluminadas. Que pesada. Eles manipulam as partituras, o texto diz, para fazer as pessoas irem umas contra as outras. A imagem da orquestra controlada é muito viva. Sim, é uma metáfora central para esse controle do sistema, né? As vitrolas da lei, a cadência marcial, aponta para um controle que usa as leis, as forças militares, tudo orquestrado por essas figuras escondidas. E o poema liga isso a um estado de transe hipnótico que atrai os males para si. E quem orquestra isso? A velha ordem, descrita com termos como
laços de fraternidade oculta e parasita, operando num nível babilônico. Nível babilônico? Evoca umas estruturas de poder antigas, secretas, com uma cara bem negativa, exploradora. E, além dos ilusionistas, aparecem os ocultistas. Eles doutrinam a base musical com escalas decadentes. Escalas decadentes. Enquanto isso rola, a população vive às cegas. Não vê o que está por trás da cortina de fumaça dos bastidores da grande farsa. Por quê? Porque estaria hipnotizada por rimas fáceis e sombras degradantes. A crítica aqui parece ser a superficialidade, né? Que não deixa a gente ver a manipulação. Sem dúvida, isso toca num ponto crucial. O que a gente percebe versus o que seduz a gente, né? A cortina de fumaça, os bastidores, as escalas decadentes. Tudo indica uma estratégia para ofuscar mesmo. O poema sugere que essa atração pelo fácil, pelo superficial, as rimas fáceis, as sombras degradantes, deixa a gente vulnerável, sabe? Preso nessa vibração mais baixa, e aí a gente não percebe a grande farsa. É uma crítica forte à passividade diante de um entretenimento raso, que pode esconder outras intenções. E as consequências dessa cegueira, dessa manipulação, são bem sombrias. Rastros de disritmia se espalhando pelas esferas da dualidade, causando obscuros pesadelos em inocentes e decaídas almas. Pesado. Mas como antes, o poema dá um contraponto. Surgem os arcanjos, o coro celeste, com suas notas angélicas ascendentes, agudas, elevadas, leves. Tem uma batalha acontecendo aí, né? Definitivamente, esse contraste entre a disritmia, os pesadelos, a negatividade e a harmonia do céu, das notas angêmicas, é fundamental. O poema não mostra só o problema, mostra também a resistência, né? A força contrária. Mas ele detalha bastante os vilões, digamos assim. Os magos negros da escola de mistérios, a legião dos arcontes do espaço-tempo. A descrição do que eles fazem é bem específica e perturbadora. Sim. O texto diz que eles absorvem muito mais do que fluidos energéticos, veneram sacrifícios de sangue e se alimentam-se dos corpos natalícios, falando especificamente de índigos ou seres diamantes. Esses termos arcontes, índigos, diamantes, lembram outras tradições, né? Esotéricas, espirituais. Olha, a menção aos arcontes com certeza lembra algumas tradições gnósticas, né? Onde eles eram vistos como entidades que governavam o mundo material e deixavam a humanidade presa na ignorância, sem saber da sua natureza divina. Índigos, diamantes, talvez se refira a conceitos mais atuais, sobre gerações com missões ou capacidades espirituais diferentes, que seriam alvos dessas forças negativas. O poema parece que costura uma cosmologia própria, sabe? Usando esses elementos para descrever essa batalha espiritual enorme. E essa batalha acontece num palco gigantesco. Essas figuras estariam num vasto falso templo que guarda os grandes segredos da humanidade por éons e eras, manipulariam toda a constelação global, querendo transformar a Terra num imenso bioma abissal. Bioma abissal. E o que eles absorvem? Pactos e sinetas de acordes densos, profundos, undergrounds. A escala é cósmica. É uma visão grandiosa e bem sombria, né? A manipulação que ele descreve vai além do individual, do social, chega numa escala planetária, temporal, éons e eras. A ideia de transformar a Terra num bioma abissal e se alimentar de acordes densos, profundos, undergrounds, reforça de novo essa ligação entre a vibração, representada pela música, e o estado espiritual do planeta das pessoas. É como se essas entidades se alimentassem da baixa vibração que elas mesmas ajudam a criar e manter. Depois de todo esse cenário, né, complexo, meio assustador até, o poema deixa a gente com umas perguntas bem diretas. Quase um resumo da tensão toda. O que é real a ilusão? Se há sons, onde estão os belos tons? Essas perguntas são o coração do poema, não acha? Elas fecham toda essa jornada. A dúvida sobre o que é real,
a constatação de que existem sons que manipulam e a busca pela autenticidade, pela beleza de verdade, os belos tons no meio disso tudo. Questão fundamental sobre ter discernimento num mundo cheio de informação, de estímulo, onde muito disso, segundo o poema, pode enganar a gente. E a resposta, ou talvez a chave para lidar com essa tensão, para estar nos versos finais, que ele até repete: o inerte mantém espaços da mente fragmentada, o sonhador cultiva a alma com os laços da canção. O inerte mantém espaços da mente fragmentada, o sonhador cultiva a alma com os laços do coração. Tem uma oposição bem clara aí, né, entre o inerte e o sonhador. Sim, é um fechamento muito poderoso. O inerte é a passividade, a mente quebrada, talvez o resultado de toda aquela manipulação. Em contraste, o sonhador é ativo, e ele não cultiva a mente, ele cultiva a alma. A alma. E as ferramentas para isso são a canção e o coração, com C maiúsculo. Isso reforça a ideia principal que atravessa o poema inteiro, o poder de redenção da arte que nasce da emoção verdadeira, a canção do coração, e da conexão espiritual, a alma. Seria um jeito de encontrar paz e integridade, mesmo dentro dessa realidade que pode ser ilusória ou manipulada. Então, a escolha final que o poema coloca pra gente parece ser entre ficar passivo, fragmentado pela mente, ou buscar ativamente a unidade, a elevação, através da expressão autêntica e do sentimento profundo. Exatamente. É uma conclusão que devolve a responsabilidade e o poder para o indivíduo, ou melhor, para a conexão do indivíduo com a própria alma e coração, usando a arte como veículo de expressão e de sintonia. Bom, fazendo um balanço então da nossa conversa sobre os guardiões da grande ópera, a gente explorou essa visão poética da realidade como construção, né? A ênfase forte na manipulação pelo som como ferramenta de controle por um sistema matrix, por agentes ocultos como ilusionistas, arcontes, tudo dentro de uma batalha cósmica. E, no fim, vimos o caminho que o poema aponta. A busca pela autenticidade, pela transcendência através da arte que vem do coração, cultivando a alma para não se perder na mente fragmentada. O que me parece mais marcante nisso tudo é como o poema usa a música de tantos jeitos diferentes. Não é só um tema, é a própria linguagem para descrever estados de consciência. Eu versus sou, mecanismos de controle, cacofonia, trítono, as escalas decadentes e os caminhos de libertação, tango, violino, notas angélicas. É verdade. O jeito como cada gênero, cada elemento musical ganha um significado simbólico específico para mapear toda essa dinâmica complexa, psicoespiritual, é realmente notável. Fica então uma reflexão, que talvez vá além do poema, né? De que forma os sons, a música que está aí, no nosso dia a dia, podem estar moldando o que a gente percebe, o que a gente sente. Talvez de jeitos mais sutis, mas parecidos com o que o poema descreve. O que significaria, na prática, escolher conscientemente a trilha sonora da própria vida interior, buscar os tais belos tons no meio de tanto ruído,